Olá, pessoal. Então, dando continuidade à nossa aula de desenho técnico, de onde nós paramos aqui. Tá? Nós paramos aqui nesse ponto. Vou fechar aqui o meu vídeo. Tá? Vou projetar aqui. Então, a gente falou no último vídeo, concluímos aqui essa parte da representação, as diversas formas de representar os planos inclinados, né? Com as dimensões, com os ângulos, ou essa última forma aqui. Okay? Então, vamos dar continuidade daqui nesse ponto, que são exemplos de representação de diâmetros, de raios, né? De volumes quadrados, de esferas, volumes esféricos. Tá, vamos lá. O primeiro, então, aqui é diâmetros. Ó. Como é que eu posso representar? Tem várias formas de representar diâmetro. Uma delas é essa, né? Com a linha de cotagem dentro do diâmetro, certo? Então essa é a mais comum, é a primeira escolha, digamos assim. A segunda escolha, às vezes vai ficando pequeno esse desenho, né? Colocar a cota lá dentro vai poluir um pouco, vai ficar um pouco complicado de ver. E aí vai partindo então para essas outras formas de representar. Essa externa, né? Aí, essa externa com as setas, com a linha de cotagem do lado de fora, tá vendo? Outra forma. E a outra é essa daqui, ó. Normalmente usada. Desculpa aqui, deixa eu colocar o meu marcador aqui. Então aqui, ó. Eu comecei daqui, certo? Aqui. Então essa é a primeira escolha. Essa é a primeira escolha, né? A segunda seria essa, no caso a ausência de espaço. Terceira forma é essa aqui, podendo na ausência de espaço interno. E para furos pequenos, esse aqui é a escolha, já que eu não tenho espaço. E às vezes permite que dentro da própria vista eu possa representar dessa forma. Tá? Então, representação de diâmetro. Tem outros aqui, que como está representado aqui abaixo, por exemplo, do diâmetro, que é colocar o símbolo do diâmetro. Ele deve ser utilizado, esse símbolo aqui, ó, que é um círculo com um traço. Então, esse é o símbolo do diâmetro. Toda vez que vê esse símbolo, não sei se está aparecendo. Tá? Toda vez que vê esse símbolo, então, você sabe que é o diâmetro. O raio. O raio é normalmente representado pela letra R. Ó, e a indicação da aresta que está esse raio. Então, aqui nós temos uma seta indicando essa aresta. Né? Veja que ela é circular. E aí ela está, então, essa circularidade dela está em função de um raio. Qual é esse raio? Está indicando aqui, ó, R16. Ele já mostra o centro dessa esfera. Como é que a gente deve pensar? Como se tivesse uma esfera aqui, no caso de 32 milímetros, né? Aqui está R16. Então 16 é o raio, mais 16 teria um círculo aqui de 32. Só que aqui é só... Então toda vez que eu tiver um perfil circular num desenho, o ideal é que ele seja representado através de um raio. Tá? Então é muito comum esse tipo de indicação em desenho técnico, que utiliza o raio. E aí ele vai vir dessa forma. R2, né? Tá aí. Então, quer dizer aqui nesse caso que o cantinho aqui, esse canto é abaulado, né?
tem um raio, né, como se eu colocasse uma esfera aqui no canto de 2 milímetros. E aí, desculpa, de 4 milímetros no caso, né? E o raio dessa esfera é 2. Então todos vão obedecer essa regra, toda vez que eu tiver essa característica. Então não preciso ter, por exemplo, eu posso ter, ó, os furos são representados por diâmetro, né? Mas toda vez que eu só tiver uma região abaulada, então essa região deve obedecer um raio. Tá? Então isso vai facilitar na hora da fabricação de um molde para fabricar essa peça, na hora da usinagem. Sabe qual é o raio, porque é uma linguagem que o equipamento entende. Tá? Aqui, ó, raio 2, quer dizer que esse cantinho aqui ele tem esse raio 2. Essa superfície aqui toda, que é abaulada, é um raio 100. Então, toda vez que vê um raio, você já sabe que está indicando, então, o raio referente a um diâmetro e é uma superfície abaulada. Quadrado também tem uma simbologia, tá aí, é um quadradinho, né? Então, veja que aqui tem um diâmetro, ó, e aqui tem um quadrado. Então, quer dizer o quê? A gente só está vendo uma vista aqui. A visão daqui é a mesma daqui, por exemplo. Né? É quadrado. Mas aqui é um diâmetro. Está aqui, ó, o símbolo. Então, essa parte da peça aqui, que a gente só está vendo no plano, ele é um diâmetro de 36. Essa parte aqui já é um quadrado de 20. Né? Essa dimensão aqui, 20. Aqui também eu tenho um diâmetro. O símbolo do diâmetro, 12. Tá? Então, são simbologias usadas no desenho que vão indicando o formato, a forma da peça. Aqui tem um chanfro, observa, a gente já viu a questão do chanfro. Ó. Um chanfro de 2 milímetros com a inclinação de 45 graus. Essa é a leitura que eu devo fazer do desenho técnico. Lembre que um aspecto fundamental do desenho técnico é a leitura e a interpretação desse desenho. Seguindo. Então, aqui, outros exemplos, aqui onde eu tenho diâmetros, e aí raios e esferas. Então, apareceu um elemento novo aí. A gente já tinha visto diâmetro, a representação, raio, R. E agora, quando tem esse ESF, quer dizer que ele tem um formato esférico. Olha o exemplo aqui. Aqui nessa peça, quer dizer o quê? Ele tem um diâmetro no formato esférico de 32. Então, quer dizer que isso aqui não é só um diâmetro. Ou seja, não é cilíndrico, né? O diâmetro pode estar num furo cilíndrico ou no eixo. Mas aqui todo o formato dela é uma esfera, tá? É esférico. Então, por isso, então, tem que trazer esse símbolo aí, ESF. Aqui, ó, já é só o raio esférico, né? Então, aqui nessa ponta aqui tem uma cabeça abaulada, que tem um raio com formato esférico de 16. Então, no plano, que o desenho técnico então é feito no plano, a gente não consegue ver a terceira dimensão da vista, né? A isométrica vai trazer alguma característica, algum detalhe na terceira dimensão, mas a vista no plano, a gente não vê a outra dimensão. Então, por isso é importante representar dessa forma, senão não se sabe se isso aqui é esférico ou não. A cotagem aqui, então, em espaços reduzidos. A gente já falou sobre isso. Aqui tem os exemplos. Ó. Né? Já vimos exemplos também. Onde eu tenho... Não dá para botar o 4 aqui dentro, né? A seta aqui dentro, então eu boto fora. Né? Nesse caso aqui, ó, não dá para botar a seta aqui dentro. Né? Então, quer dizer o quê? Aqui, ó. 3 é aqui nesse intervalo. Ó. Até essa linha tem uma linha inclinada aqui de 45 graus, tá vendo? Que ela representa que o 3, então, vai daqui até aqui.
E o 2 vai daqui da aresta até essa linha inclinada. Então, a linha inclinada ela é a terceira forma de eu representar aí quando não tem espaço, certo? Tem outra forma de representar aqui, ó. A linha inclinada quer dizer que os 5 milímetros é aqui dentro. E 2,5 é daqui para cá, né? O outro 2,5 daqui para cá. Então, essa é a leitura que eu tenho que fazer. Vejam que nós estamos lendo o desenho técnico aí. Outra representação que pode ser feita na cotagem é utilizar as linhas de referência, tá? Veja, isso aqui tem o objetivo de facilitar a fabricação, como eu falei. Tá? O cara cria uma linha de referência para fabricar. Muitas vezes isso aqui vai implicar intolerâncias de forma, intolerâncias geométricas de outros tipos, né? Não só na cotagem. Aí por isso eu utilizo uma face de referência para, a partir dessa face, determinar as outras dimensões. Então, a gente vai falar de tolerâncias geométricas mais na frente. Então, tem a ver muitas vezes com essa forma de representação aqui, utilizando alguma face de referência na peça. E entendo que isso tem muito a ver com a fabricação, porque a posição que a peça vai ficar, né, por exemplo, na usinagem, o ponto de fixação dela na usinagem, muitas vezes exige que esse ponto seja uma referência para a usinagem, né? Já que tudo ali vai influenciar na geometria dessa peça, principalmente porque na mecânica de precisão, nós falamos de medidas que são centesimais de milímetro, né? Milesimais de milímetro. Então, sempre as cotas precisam ter uma referência. Até, por exemplo, na hora que eu vou medir essa peça. Então, uma face de referência pode indicar, inclusive, uma forma de medição que deve ser observada para avaliar uma tolerância geométrica, por exemplo. Então, por isso, isso aqui ganha sua importância, né? Ó, face de referência, e a partir da face de referência eu vou traçando as dimensões, tá vendo? Aí outra forma de cotar com face de referência, essa aqui, ó. Estabeleço zero, né? E aí vou 19, 35. É a mesma daqui. Essa daqui deve ser evitada, chama cotagem aditiva, tá? Não é tão comum, mas pode ser feito aí, em alguns casos específicos. Então aqui, ó, dimensões com face de referência. Então tá aqui, indicou uma face de referência, né? Eu falei, isso tem uma importância, por exemplo, vai botar a peça numa posição para fazer a medição, então eu tenho que medir daqui para cá, também na hora de medir, na hora de fabricar. Isso aqui tem que ser o ponto de zeragem lá da usinagem, CNC, por exemplo. Então daqui para cá, 30, e daqui para cá, então o centro do furo, daqui para cá. Então ele estabelece as cotas a partir dessa referência. Outra referência. Para cá, então, veja que para furos, que é muito comum também para furos. Então, veja, isso aqui nos furos vai gerar exatamente as coordenadas de comando numérico numa máquina de usinagem, né? Ou numa máquina de corte a laser, tá? Que faz furo em chapa. Aí, então estabeleço um zero e a partir desse zero eu traço as coordenadas para furar. 8,8, primeiro furo de 4 milímetros. Então, tem que olhar o desenho técnico e conseguir fazer essa leitura do que está sendo representado ali. Ó. Aqui, o furo de 5 milímetros, né, diâmetro de 5, tá, 22, 15, né? São coordenadas considerando o zero aqui nesse ponto. Então, veja que
quem fez o desenho determinou que o zero da peça é aqui. Por algum motivo, determinou isso. Certo? Então, são coordenadas. E aí, a outra forma de representar coordenadas, às vezes, quando são muitos furos, pode ficar muito poluída aquela vista, eu posso colocar só números e estabelecer as coordenadas x, y. Né? Furo 2, por exemplo, está aqui. Furo 2 está 8 em x, 38 em y. E tem um diâmetro de 4. Está aqui, esse furo 2. Então, ele é 8 aqui, 32y é a altura dele, e ele tem um diâmetro de 4. Veja, facilitou na tabela para a leitura desse desenho. Certo? Com linha básica, né, passando em furos, também na contagem por linhas básicas, a partir de linhas que são centros de furo. Isso aqui é bem comum também. Quer ver? Eu vou dar um exemplo para vocês. Por exemplo, uma peça aqui, ela é fundida e depois usinada. Então, na fundição, ele já tem que gerar um furo, que é uma referência. Tá? Para quando eu for colocar essa peça no centro de usinagem, ela já tem um zero, é a posição zero dessa peça, que ela vem da fundição. Então, aquele ponto ali é o zero, eu coloco lá no centro de usinagem, antes de começar a usinar, já está tudo pronto. Todas as distâncias programadas no comando numérico são a partir daquele zero. Tá? Então, essas linhas básicas de referência também são muito importantes aí e normalmente é vista aí nas tolerâncias geométricas, por exemplo, de posição, que define o zero peça. Tá? Então, às vezes, eu posso traçar essas linhas. Outra forma de representar quando eu tenho quantidade de furos iguais, distâncias iguais, né? Pode ser representado dessa forma. Por exemplo, aqui nós temos uma peça que ela tem aí 5 furos, né? São 5 furos espaçados 30 milímetros cada furo, né? E eles são todos do mesmo diâmetro, todos iguais. Então, como é que eu posso representar essa peça? Pode ser colocado assim, do jeito que está aqui? Pode. Mas, para simplificar, eu devo colocar assim, ó. Então, aqui, está indicando somente para um furo. E aí, 5 furos de 6 milímetros de diâmetro. O 6 está representado bem aqui nessa vista, tá vendo? 6 está aqui no furo. Então, 5 vezes diâmetro de 6, quer dizer que são 5 furos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Está aqui os 5 furos. Aí o espaçamento, 4 vezes 30. Então, são 4 espaços de 30 milímetros, com um total de 120 milímetros. Então, é uma forma de representar mais simplificada. Esse ESP aqui, não vai confundir com ESF lá, né? Que é maiúsculo nas letras e representa formato esférico. Aqui é espessura. Então, está dizendo que a chapa é uma chapa de espessura de 5. Normalmente é representado para chapas. Chapa, espessura de 5. Olha aqui, Tá aqui a dimensão da espessura de 5, bem aqui em cima. Tá vendo? A espessura dela é 5 milímetros. Aí ele pode representar nessa vista, eu já estou vendo que a chapa tem 5 milímetros de espessura. Não precisa representar nem uma vista de uma posição que eu veja essa espessura, né? Então, isso aqui é uma vista ortogonal. Isso aqui é uma vista isométrica, né? Então, outro exemplo aqui, em relação à posição de furos. Então, essa forma de representação é comum, tá? Isso aqui é muito usado. Isso aqui também, só que aqui é a questão angular, né? Então, os furos estão distanciados por um ângulo de 60 graus. Aqui. Eu preciso colocar todos os furos do desenho? Não, não preciso. Tá? Veja, 6
Nem precisava ter os outros desenhos aqui. Talvez só dois, só para mostrar onde é que é os 60 graus aqui, esse do lado aqui. Pronto, já era suficiente. Tá aqui, ó, 6 furos de 5 milímetros de diâmetro. Tá? Espessura da chapa de 5. Tá aqui, ó, em cima, ó, tá vendo? Espessura de 5. E o espaçamento entre os furos, 60 graus. Na circunferência toda. A distância aqui, ó, de 40 do furo, dos furos no centro, né? E o diâmetro total de 52. Então aqui, só para fechar aqui, que a gente já deu 20 minutos, né? É a mesma chapa, né? Então, se for possível compreender a representação, pode ser dessa forma que está bem simplificada. Observe, ó. 4 espaços de 30. Aqui, nesse intervalo de 120, tem 4 espaços de 30. Né? São 5 furos de 6 milímetros. Então, 30 está aqui, é o espaçamento entre eles. A espessura da chapa é de 5 milímetros. Então, essa é a leitura que eu devo fazer desse desenho. Bem como desse aqui, ó. Também tenho 6 furos de 5 milímetros. Espaçamento entre eles 60 graus. Diâmetro aqui, ó. E aqui 52. E a espessura de 5, tá? Então, essa é a leitura que eu tenho que fazer do desenho técnico aí. A gente vai continuar no próximo vídeo, certo? Vou fechar aqui o vídeo. Boa aula, bom